Saudações, amigos e irmãos, prezados senhoras e senhores, estamos aqui para apresentar o primeiro podcast da Igreja Batista Sol Nascente, carinhosamente chamado de IBSN. Então, estamos aqui com o pastor Williams, pastor Leonardo, pastor André, pastor Gilvan, e vou passar a palavra para eles fazerem uma breve apresentação de si, né? E em sequência vou apresentar o tema do nosso primeiro podcast. Pastor Williams. É um sonho, né? Nós estávamos aqui para poder realizar o nosso primeiro podcast, né? Pastor Gilvan, Júlio, Leonardo e André. É um sonho maravilhoso para a gente, é um dos sonhos que estavam ainda engavetados e agora saiu. Então nós estamos lá pastoreando a Igreja Batista Nascente com toda essa equipe maravilhosa. Então, meu nome é Williams e estou na igreja já há um bom tempo. Estamos aí pregando o Evangelho e estabelecendo o reino de Deus. E agora através do podcast também. É isso aí. Pastor Leonardo, também conhecido como Pastor Léo. Pastor Léo, estou lá na igreja, né? Estou nesse momento como pastor do louvor da nossa igreja. Está sendo uma bênção estar na nossa igreja, podendo conduzir assim, juntamente com uma equipe maravilhosa, né? A instrução do louvor e participando também das ministrações da palavra. Para nós está sendo um tempo muito bom, né? Espero que perdure por muito tempo. Amém. Amém. Pastor André, pastor da família. Maravilha, boa noite, com muita alegria nós estamos aqui. Eu sou pastor da Igreja Batista Sol Nascente, muita alegria, trabalhamos com casais, com família. Estamos aqui para poder trabalhar justamente um tema muito atual, né, desigrejados. O André vai apresentar. Nós estamos aqui cheios de expectativa em Deus para poder trazer aí uma resposta de Deus para a sociedade, né? Pastor Gilvan. Eu sou o pastor Gilvan de Souza, estou na Igreja Batista Sol Nascente há 7 anos. Já, meu pastor. Meu Deus, eu não disse nem meu tempo, você ouviu, né? 7 anos na Igreja Batista Sol Nascente e é uma honra poder estar aqui, né, juntamente com os demais pastores, né? Somos todos da Igreja Batista Sol Nascente, debatendo um tema relevante, né, para a atualidade. É um tema desafiador, né? Que o Senhor possa nos ajudar, né, a fazermos um bom debate, né, sobre esse tema, que é um tema que exige de nós algumas reflexões. Bom, meus prezados, o tema de hoje será os desigrejados. É um tema que a princípio parecia ser um tema simples, mas que a gente viu ao longo da pesquisa aqui para o nosso podcast, que é um tema bastante complexo. E bastante relevante, como o pastor Gilvan já colocou. Eu vou pedir antes de fazer a primeira pergunta, eu vou pedir para o pastor Gilvan nos apresentar algumas estatísticas aí a respeito do tema, que é bem interessante, né, pastor? Isso mesmo. Bom, inicialmente eu gostaria de definir o que é, né, desigrejado, né? Eu acho que isso é importante, a gente ter uma definição. Desigrejado é um termo usado para se referir a pessoas que se identificam como cristãs, já tiveram vínculo com alguma igreja cristã, mas que atualmente não frequenta nenhuma igreja ou comunidade de fé regular. É isso, porque há uma confusão de desigrejado com pessoas que desviadas, não é, que abandonaram a igreja, né, chamadas de desviadas, né, ou pessoas que não têm religião, não é isso. São pessoas que se identificam como cristãs, elas aparecem nas estatísticas como sendo cristãs, mas ela não tem vínculo com nenhuma igreja. Frequenta, né? Ela não frequenta nenhuma igreja. Bom, estatisticamente, é um fenômeno que ele surgiu no mundo no século XX, né, meados do século XX, e começou a ganhar força, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e posteriormente na América Latina, e somente no Brasil esse movimento, ou melhor, esse fenômeno começa a ganhar força a partir dos anos 2000. Existe uma estatística feita pelo IBGE em 2010, quando nesse levantamento 9,2 milhões
de pessoas se identificavam como desigrejadas. Só que nós temos dados mais recentes, e não é uma pesquisa do IBGE, é uma pesquisa da Datafolha, que foi feita em 2002. Né? Essa do IBGE é uma pesquisa do censo populacional, mas é uma pesquisa do Datafolha de 2022 que diz que essa população, que lá em 2010 era de 8%, subiu para 14% da população brasileira. 2022, né, pastor? 2022. Esse é o último dado que a gente tem, né, de 2022. Então, considerando que atualmente a população brasileira é de 212 milhões de habitantes, nós temos 22% dessa população se declara evangélico, segundo os dados do IBGE. E então são 46,6 milhões de pessoas que se declaram evangélicas. O número de desigrejados corresponde a 14% da população. Isso significa dizer que o número de desigrejados é de 29 milhões de pessoas. Meu Deus. Entendeu? É um número relevante que exige de nós uma reflexão. Hoje, lá em 2010, ele era menor, o número de desigrejados era menor do que a quantidade de membros da maior denominação evangélica no Brasil, que é a Assembleia de Deus. Hoje já é maior. Né? Atualmente, a Assembleia de Deus tem 22,5 milhões de membros e a quantidade de desigrejados chega a 29 milhões, já ultrapassou. Né? Já ultrapassou. E esse é um movimento que vem ganhando força, inclusive pelas projeções do próprio IBGE. Em 2036, né, o número de desigrejados vai ultrapassar o número de desigrejados. Então vai haver uma questão hegemônica aí. E o número de desigrejados será maior do que o número de igrejados. De pessoas que frequentam uma igreja. A gente pode colocar aqui, não sei se essa palavra, mas igrejados ajudaria essa compreender. Né? Isso. Então, esse são dados, né? Estatística um tanto assustadora, né? Sim. Pastor Williams, esse fenômeno dos desigrejados, ele é um fenômeno assim limitado ao Brasil ou é um fenômeno também internacional? Se iniciou fora do Brasil? O que é que o senhor diria para a gente sobre isso? O pastor Gilvan já deu um toque para a gente que começou essa movimentação nos Estados Unidos e Europa e aí também América Latina. Nós temos algumas informações já concretas que ali depois da pandemia a gente tem esse movimento de pessoas saírem dos templos, pastor Léo, e se tornarem desigrejados. Então, nos Estados Unidos tem uma questão de que eles têm uma identidade religiosa, dizem que amam a Jesus, mas a cada tempo que passa eles não frequentam uma igreja. Quando a gente fala igreja aqui, nós estamos falando não daquela definição bíblica de que igreja é o corpo de Cristo no aspecto atemporal. Nós estamos falando do templo, da comunidade. É isso, pastor João? Sim. Então, nós estamos retratando, quando fala igreja, estamos dizendo, a pessoa não vai aos cultos, as pessoas não tem mais aquela ligação com a igreja local. Então, os Estados Unidos hoje, é interessante que desse número, 60% são mulheres, lá nos Estados Unidos, né? Mas também nós temos jovens. Vocês terem uma ideia, pastor, só para falar um pouquinho sobre o Brasil, nós temos aí um número gigantesco de jovens, 16 a 24 anos. Se nós tivéssemos em outro assunto quais religiões esses jovens estão indo, eu falaria, mas não é o caso agora. Mas muitos jovens, eles estão deixando as igrejas, aqueles que foram criados no evangelho. Então, a chamada segunda geração, tem muita gente da segunda geração nessa turma que são chamados desigrejados. Nos Estados Unidos, eu tenho uma pesquisa que vai falar exatamente dessa quantidade de pessoas nas regiões, região sul, centro-oeste, oeste e nordeste dos Estados Unidos. Nós temos uma grande porcentagem. Mas como nós não estamos nos Estados Unidos, né, só dizer que exatamente 7% da população de pessoas que se dizem cristãos, eles estão saindo das igrejas. Né? Então,
essa pesquisa, pastor Ivan, 2004. Tem uma frase importante a respeito desses desigrejados dos Estados Unidos que diz assim: cristãos que concordam fortemente que sua fé religiosa é muito importante em sua vida. Então eles dizem, minha fé religiosa é muito importante, mas sou desigrejado e não vai lá e frequenta, né? É essa aí, todas essas situações que nós estamos vivendo. Falando da Europa, é complicado porque a Europa já vem num decréscimo de pessoas que seguem a Jesus, estão em igrejas chamadas evangélicas. Então, na Europa já existe um movimento de muitos anos, grandes igrejas. A Europa foi celeiro de grandes avivamentos, mas grandes igrejas fecharam, venderam os prédios para outras atividades. Esvaziamento, né, das igrejas. Esvaziamento, é isso aí, um grande esvaziamento. Então, hoje há movimento de reevangelização na Europa, que aí não tem a ver tanto com só os desigrejados, tem a ver com a nova mentalidade cultural e também espiritual da população atual que não se aproxima. Tem muitos ateus, tem muitas outras religiões lá que eu não queria citar aqui agora. Então é isso aí, nós temos esse movimento espalhado pelo mundo, infelizmente. E uma coisa importante é que a gente vê fora do Brasil que, embora as pessoas não frequentem uma igreja, uma comunidade, né, de fé, elas se identificam com a comunidade, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, muitas pessoas, mesmo não frequentando igreja, mas elas se declaram batistas, elas se declaram episcopais. Eu também tive essa experiência aqui na América Latina, né, no Chile, onde as pessoas não frequentam a igreja, o número de desigrejados lá também é muito grande, talvez seja maior do que aqui no Brasil. E as pessoas, elas se identificam com uma igreja. Quando a gente aborda, eu tive essa experiência de abordar pessoas, e eles dizem, não, eu sou da igreja tal, mas ele não frequenta a igreja, ele não vai à igreja, ele não tem jeito, mas ele se identifica com uma igreja. Entendi. Então, isso é um fenômeno que a gente vê que é um pouco diferente, inclusive aqui no Brasil. Não sei, assim, das pessoas, elas não frequentam a igreja, mas ela diz, não, eu sou cristã, eu sou evangélico, mas ele não tem uma identificação com um grupo, vamos dizer assim, formal, né, de igreja. Geralmente a frase é eu fui evangélico, né? Geralmente é essa frase. Não era como no Chile que diz, eu sou batista, mas não vou lá, né? Na comunidade católica existe o termo, eu sou católico não praticante, né? Então, já existe essa frase no IBGE, evangélicos não praticantes, já existe. Tem um tempo que eu li, já tinha lá, evangélicos, eles se colocavam evangélicos não praticantes. Agora estão colocando desigrejados. Entendi. O pastor André vai comentar sobre as possíveis causas, né, que foram identificadas desse fenômeno. Mas antes, o pastor Williams, o senhor falou sobre no início que após a pandemia, sim, houve uma acentuação, né? Foi muito grande. Eu só diria que a questão dos cultos online favorecem. Então, talvez tem dois lados, né? O culto transmitido. Eu queria pedir licença então para poder falar de experiências de amigos meus pastores. E a nossa experiência, eu acho que cabe aqui a nossa experiência, a experiência da Igreja Batista Sol Nascente. Então, vou começar com experiências à parte. Então, o que acontece? Igrejas que tinham prédios, né, pastor André, pastor Giovanni, prédios alugados, muitas dessas igrejas, várias, não só no nosso território aqui local, mas Brasil afora, fecharam. Pós-pandemia. Pós-pandemia, reflexo desse período durante a pandemia, porque houve aquele impedimento, né? Não, temos que ficar em casa, né? E realmente foi positivo para evitar essa alta contaminação que já teve, mas uma proliferação. E aí, alguns pastores, Júlio, as suas casas se tornaram, pós-pandemia, lugares de oração e de culto. Mas muitos não deram conta, porque os membros esvaziaram. Ouvi hoje, antes dessa gravação, aqui hoje, dia 10 de outubro, ouvi hoje alguém dizendo que houve esse esvaziamento,
porque tinham um medo de ir até o local do culto. Então, essa é uma experiência. Então, eles não tinham nem condição de colocar culto online, porque os recursos das pessoas saíram, elas foi muito complicado. Pessoas com mais condições que tinham começaram a ajudar com cesta básica, mas os recursos dessa igreja já tem um prédio alugado, não tem dinheiro para pagar o prédio. Imagine estabelecer um processo de culto online. Então, alguns pastores amigos meus, celulares no seu quarto ou na sua sala, começaram a pregar o evangelho. Então, entra nas igrejas evangélicas que estavam um pouquinho atrasadas a questão do culto online. Então, vamos fazer o culto online, porque se houver um outro problema no futuro, nós vamos alcançar as pessoas que ficaram em casa. Me parece, isso aí eu não tenho dados específicos, mas eu ouvi de pastores claramente dizendo, não vou, quando volta a pandemia, quando acaba a pandemia, né, aquela movimentação toda, grande movimento pós-pandemia, eles dizem assim, vou tirar o culto online porque algumas pessoas estão ficando em casa. E essa questão de ficar em casa não tem só a ver com assistir o culto. É algo cultural que está sendo implantado. É algo, é a vivência atual. Então, comida, você pode receber em casa. Isso. Fazer compras, foi nesse período também ali da pandemia. Você recebe em casa. A movimentação de tudo que você precisa, móveis, tudo, você... Quantas outras instituições empresariais, não só a igreja, fecharam, outras não deram conta, porque agora eles perceberam que havia movimentação para o digital. Algumas igrejas não deram conta disso e começaram a fechar. O lado dos irmãos, as pessoas que eram da igreja, também disseram, não, vai evitar problemas, eu não vou ter contato com ninguém, porque pessoas ficaram com medo, eu não preciso ir lá no templo, porque o culto está chegando até aqui. Então, a nossa igreja optou pela graça de Deus por duas questões. Nós optamos em motivar esse retorno presencial e manter o online. Por que nós mantemos o online? Porque a gente acredita que a palavra de Deus que estamos pregando e os louvores ao Senhor, eles servem para todas as pessoas, independente se são da igreja ou não. E da igreja nós temos pessoas que ficam doentes, idosos, moram distantes. Nós tivemos um caso de uma jovem que ela estava no interior da Inglaterra. E lá ela não tinha como ir a uma igreja evangélica, era muito longe, ela estava estudando, então ela acessou a nossa transmissão e ela pôde ser edificada, e quando ela voltou ao Brasil, pôde frequentar a nossa igreja. Mas esse movimento online, ele também... Pode ter favorecido. Mas eu considero não só a questão de igreja, outras coisas também de casa. Eu acho que a questão da transmissão online deu alguma contribuição, mas eu acho que ela não é uma contribuição relevante. Na minha opinião, ela não chega a ser uma contribuição relevante. Existem outros fatores que são mais relevantes do que essa questão das transmissões do culto online, principalmente no Brasil. Entendeu? Então, eu tentei falar isso exatamente, o senhor resumiu bem. Eu acho que não é somente isso. E a causa que o senhor associa, mais ou menos, até o pastor William deixou, assim, bem pautável, né, a visão. Mas, ao nosso ver aqui, de maneira geral, existe algumas coisas que nós podemos levantar, possíveis causas desse, eu vou usar essa expressão, abandono, né, da prática, da convivência, da unidade do corpo de Cristo. Porque nós sabemos que o ambiente de igreja não é apenas um ambiente espiritual, ele é sim, mas é gerado um ambiente social também. Relacional, né, pastor? E aí a gente sabe que... Discipular, né, na linguagem. Existe a unidade que também foi perdida, né? E aí existem pessoas que se apropriam, né, da ideia de que não, eu posso ficar na minha casa porque tem um online agora. Isso pode sim causar uma porcentagem de pessoas que possam pensar dessa maneira, né? Mas eu acho que a grande maioria das pessoas que realmente se envolvem na igreja de maneira completa, elas sentiram a necessidade e ainda continuam a sentir, né, de estarem sempre em unidade, né? Então, existe sim. Quais são as possíveis causas, talvez, que possa ter aí, pós-pandemia, principalmente, né? Eu tive fazendo uma viagem missionária no momento que a pandemia estava concluindo, em 2021, lá para Portugal, e eu encontrei uma resistência das pessoas lá, incluindo para receber pessoas de fora,
com medo da proliferação, né? Da transmissão, e igrejas com máscara. A expressão era uma nova cepa, né? Sempre a gente ouvia essa expressão. Exatamente. Então, e a gente ia para os cultos online, pelo menos quando eu consegui enxergar isso, no Brasil se tornou uma prática muito grande, mas lá fora nem tanto. Nem tanto. As pessoas ainda frequentavam. Então nós temos aqui uma informação pontual sobre Portugal e de repente não entrou nessa onda do online, né? Não, pelo menos nas igrejas que eu fui, né? Nas cidades que eu fui, 15, 17 cidades, poucas igrejas, né? E talvez pela estrutura, talvez, porque sabe que demanda uma estrutura financeira para você montar um equipamento, né? Para realização de online, né? Mas a grosso modo, aqui no Brasil, realmente nós vimos um crescimento muito grande desses cultos online. O senhor falou das causas, né? Da questão do convívio social que há das pessoas na igreja, e eu li que o convívio social inevitavelmente gera conflitos. E os conflitos são oportunidades de crescimento, né? É uma oportunidade de crescimento pessoal e coletivo também, né? Pastor André, quais as causas o senhor apontaria, as principais causas dessa evolução do número de desigrejados? Qual o seu ponto de vista nesse sentido? Todos os problemas têm uma causa raiz, né? Você tem ideia, quando nós estamos com febre, é sinal de que nós estamos com algum problema, que a febre só é o sintoma, né? De que algo está errado no nosso organismo. E aí nós temos que remediar a causa. E o fenômeno desigrejado é uma febre. Ele tem várias causas raízes. E uma dessas causas é justamente a hipocrisia e incoerência entre o discurso, tá, e a prática cristã. Então, o desigrejado, ele pontua muito isso. O discurso que está sendo liberado, dado no púlpito, ele está incoerente com a prática, justamente, não só da liderança, mas do corpo que está ali. Então, é uma das causas que gera essa mágoa no coração de muitos, tá, que faz com que eles se afastem do corpo. E isso é muito ruim. E outra causa também importante é a hipocrisia, né? Como já falei, lideranças autoritárias. Tá? Jesus Cristo nos chamou para pastorear a igreja, pastorear as ovelhas. Não sermos autoritários, mas sim amorosos, né? Ser cuidadosos. Então, os pastores, a liderança vai dar conta desse povo. E o chamado a vocação é cuidar das pessoas, cuidar das ovelhas. Então, quando a pessoa vê um líder que é autoritário, que ela não consegue influenciar através de um discipulado, ela impõe, isso fere, isso machuca, porque de repente essa pessoa já veio de um lar que tinha autoritarismo. Então, quando ela chega na igreja, ela espera que ela seja abraçada, acolhida, né? Ser acolhida. Então, ela vem de um lar já de autoritarismo que o pai ou a mãe exigia tanto dela para realizar algumas tarefas, para estudar, inclusive. As notas tinham que ser as melhores, altas. Tivesse uma vermelha, dava problema. Quando ela chega na igreja, ela procura afeto, afago. Chega lá e ela encontra um líder autoritário. Mas não, esse ambiente aqui é igual à minha casa. Não tenho condições nenhuma de lidar com uma liderança dessa autoritária. Então, não só a liderança autoritária, mas uma liderança abusiva, né? Tanto espiritualmente, uma liderança abusiva emocionalmente, uma liderança abusiva financeiramente. E isso é uma das causas que tem feito com que esse fenômeno venha avançar cada vez mais aqui na nação, no nosso Brasil. Então, qual é a ideia? Buscar essas causas e toda a liderança nacional remediar. E o remédio existe. A boa notícia existe. É a cruz, é Cristo. Levar essas pessoas para Cristo com amor, com paz, paciência, tirar as feridas delas através do sangue do Cordeiro, levando elas a Jesus Cristo. Então, outra causa também é os escândalos morais, né? Há muita decadência moral. Há muito escândalo moral no público, tá? E não preciso nem citar, porque existe tanto escândalo que a mídia expõe todos os dias. Então, a pessoa, quando ela vai buscar algo na igreja, vai buscar algo que realmente esteja biblicamente correto. E a moralidade é biblicamente correta.
Deus é um Deus moral. Jesus Cristo é um Deus moral, ético. Então, qual é a ideia? Que nós sejamos morais e éticos, assim como Jesus é, tá? Sem imagem e semelhança dele. Quando chegamos na igreja, o desigrejado, a pessoa chega lá procurando uma ética moral e ela vê essa decadência dentro de um ambiente que é para ser um ambiente para curar e restaurar, ela se decepciona, se frustra, tá? Na verdade, ela já vem frustrada, decepcionada, porque ela já foi ferida em algum lugar. Foi ferida no trabalho, como chefe, foi ferida em casa, foi ferida em alguma situação, rejeitada, abandonada. Ela precisa de afeto e carinho. Então, quando ela vê uma situação dessa, a queda moral, a tendência é sair, ficar frustrada e dizer, não, eu vou agora servir a Cristo na igreja. Eles não perderam a fé em Cristo. Eles perderam o desejo de estar na igreja. A fé no Senhor ainda continua, mas o desejo de estar no corpo, ali, na fé, na família cristã, isso morre dentro deles por conta de tanta dor. E para encerrar essa primeira parte, a falta de acolhimento e amor genuíno. Todos que vão para a igreja buscar Cristo, eles procuram acolhimento e amor genuíno. Que seja acolhido, independente se ele é preto, branco, rico ou pobre. Todos somos iguais perante ao Senhor, né? E perante a sociedade. Quando a pessoa chega na igreja, que ela percebe que ela não é acolhida do jeito que ela é, tá? Ela sai, se afasta. Entendeu? Então, isso faz com que o número de desigrejados aumente de forma exorbitante. E nós estamos justamente debatendo isso aqui, que é as causas, e creio que Deus já tem o remédio, tá? Através da sua liderança, e o principal, levar todos eles a Cristo, que é o centro de todas as coisas. A nossa responsabilidade, pastor Giovanni e Léo, nossa responsabilidade me levou a lembrar de um texto bíblico que fala lá dessa transição da geração de Josué. Josué, ele assume o lugar, né, de Moisés. E Moisés preparou Josué, o próprio Deus preparou ele, e a geração de Moisés e Josué é uma geração de milagres. Quando na transfiguração que aparece Moisés, Elias e Jesus, né, transfigurado, a geração de Moisés de patriarca, a geração de Elias dos profetas e a geração de Jesus a nova aliança. E essas duas gerações, Moisés e Elias, foram as gerações que viram mais milagres. Então, ali a geração de Moisés de patriarca, muitos milagres. Se nós fôssemos citar a forma como Deus tira eles do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, a destruição do exército egípcio e um monte de coisa, a passagem pelo Rio Jordão, quando ele está transbordando, no momento tem mais água, eles passam a pé enxutos, as vitórias, a queda das muralhas de Jericó. Então nós temos uma geração que viu milagres, viu o poder de Deus próximo a eles. Mas quando inicia o livro de Juízes, tem uma expressão lá que diz que aquela geração abandonou o Senhor. E aí começa a se fazer as perguntas. Qual o motivo que a segunda geração de Josué ali, pós-Josué, que viram tantos milagres, eles se afastam do Senhor? Se afastam mesmo do Senhor, né? E aí vem um período dos Juízes. Mas o que eu queria trazer relacionado a isso é porque na pesquisa que eu falei que um grande número de jovens de 14 a 27 anos, eles tornaram-se desigrejados. E eu apurei três causas, era isso que eu queria chegar, falando dessa fragilidade da segunda geração. Por que as pessoas são desigrejadas também? Em primeiro lugar, elas foram criadas na igreja, mas não tiveram experiência de novo nascimento. Então, de repente, neste grupo esteja alguém que frequentou a igreja, sentou no banco, o pai levou lá para a sala das crianças, participou até, quem sabe, da juventude, mas não teve um novo nascimento. Então, é muito difícil estar numa igreja genuinamente, que é evangélica, que ama o Senhor, se não for salvo. A religiosidade, em algum momento, ela vai ser combatida de alguma forma. E essa palavra combatida não quer dizer que nós não estamos falando de amor, estamos indo em confronto, né? As mensagens, a vida na comunidade, ela é desafiadora. Segunda coisa, filhos que não conseguem ver nos pais, que é a primeira geração, esse testemunho
Essa vida de dizer assim, não vale a pena seguir a cristão. Eu tenho dito para os jovens, quando a gente aconselha para casar, e para os casais também, né, pastor André? A gente fala nas nossas comunidades, deixe seus filhos em você orando. Deixe seus filhos ver Jesus em vocês. Essa é a principal coisa. E interessante essa questão das pessoas poderem ser preparadas para ir para o céu, não para estar só na igreja. Então, deixe seus filhos verem Jesus em você. Então, não seja uma coisa lá e outra cá. Por quê? Porque eles confundem. Confundem o pai e a mãe do templo com o pai e a mãe da casa. Não é? Exato. E terceiro, decepção. Não tem como. As pessoas ainda conseguem ver o ambiente de igreja como céu. E não é. Não é céu. É o lugar em que as pessoas, como Jesus disse, eu não vim para os sãos, vim para os doentes. É onde os doentes estão. Eu vi um termo que eu achei interessante. É um local de pessoas em reforma, né? Tem uma missionária chamada Nice France, que ela uma vez comparou a igreja à arca. E eu não sei se. Mas a arca era um lugar seguro, ia salvar ali todo mundo, mas tinha mau Certamente é uma cheiro. confusão, né? Tem a machê. Só que observe, esse meu sorriso, ele é um sorriso para dizer que lá, quem for à igreja vai encontrar seres humanos. E eu acho que o nosso erro também está em colocar um nível, pastor Gilvan, demasiadamente. Não só as decepções que causam nas pessoas, mas esse nível, não, fulano é muito santo, 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 santo. Então, esse ambiente de ser você é genial. É genial. A gente não vai proporcionar na nossa igreja, né? Aí eu posso falar, proporcionar um ambiente de um nível espiritual incapaz de se alcançar. Porque aí você tem um nível muito alto, né, pastor Gilvan? E daqui a pouco ver uma pisada de bola decepciona. Você pode ainda alcançar. Isso também, para encerrar a minha parte, isso também não é também motivo para a gente não levar a sério o evangelho e causar decepções. Veja bem, dentro desse contexto, no Brasil, que eu acho que é uma coisa que se repete de outras partes do mundo, né? Nós temos uma questão importante que é, por exemplo, essa questão da chamada igreja empresa. Isso tem feito com que muitas pessoas Também, né? se afastem e que pregadores que fazem muitas promessas, e promessas essas que não se cumprem, as pessoas se decepcionam, né? E tem uma outra questão importante. As igrejas não investem em discipulado. Esse é o principal. Essa falta de investimento em discipulado, isso é um fator, eu diria assim, crucial nesse processo. Transição, né? Sim, justamente. Porque, como é que diz? A porta do fundo das igrejas é mais larga do que a porta de entrada. Né? O que faz com que muda essa lógica é justamente o processo de discipulado. Que as pessoas chegam na igreja, elas se sentem acolhidas na igreja e aquele ambiente passa a ser um ambiente agradável. Eu estava até vendo aquele autor, pastor Nelson Bomilcar, né? No livro dele, o Ser Igreja, ele diz assim, há uma necessidade urgente de acolhimento e pastoreio para aqueles que se sentem sem igreja. Que nós precisamos olhar para os sem igreja, primeiro, sem julgá-los, né? Porque muitas pessoas, elas foram feridas, elas são machucadas, né? Justamente, elas estão doídas, elas não estão sem igreja por um motivo banal qualquer. É o caso de você olhar para essas pessoas como um ser humano. Não olhar para elas com interesses obscuros, financeiros e etc. Olhar para elas porque elas já vivenciam isso a vida toda. O governo olha para ela como um pagador de imposto, não é? Exato. A sociedade olha como pessoas que precisam manter um certo tipo de padrão que às vezes não é real. Então a igreja deveria ser o local em que nós vamos entender as pessoas. Alguém já disse assim, cada grito de alguém é um pedido de ajuda. Então, ter esse... E isso, né, pastor Ivan? A gente está aqui, mas
Isso tem que ser a nossa vida, né? Não só trabalharmos com o conceito, mas com a vida. Nós precisamos Discipulado. pedir a Deus sensibilidade, né, para a gente conseguir entender essas pessoas, né, ter empatia com elas e acolher essas pessoas com carinho, com amor. E o Nelson Bomilcar disse assim, muitas pessoas que se afastaram da igreja buscam espaço onde elas precisam, elas possam ser ouvidas. Né? Isso é uma coisa importante. Você já viu aquela história das pessoas que vão para a igreja e lá o pessoal tenta ganhar dinheiro em cima delas, Sim, fazendo negócio. Como é essa história de corrente? Pirâmide, né? Pirâmide. E deixa eu confessar uma coisa para vocês, vai ficar aí gravado. Eu fui, como pastor, várias vezes convidado por pessoas para se tornar líderes dessas pirâmides financeiras para agregar pessoas da igreja. E claro que vocês estão aqui comigo, sabem, nunca aceitamos. E disseram, não, a igreja não é isso, igreja é algo espiritual, não é? Igreja é o corpo de Cristo, não é para usufruir dos outros. Outra coisa importante que ele diz aqui, ó, ele destaca que a importância de líderes e comunidades que sejam dispostos a ouvir, isso é fundamental, e acolher as dores e as frustrações das pessoas que estão sem igreja, não há desigrejados. A falta de pastoreio efetivo pode contribuir para o aumento do desencanto e da solidão entre os que se sentem excluídos. Então, é um tema muito, muito importante, que nós precisamos olhar, e quando eu comecei a estudar esse tema, ele me provocou sérias reflexões, né? Porque nós precisamos entender o que está acontecendo, e porque a gente vai ter que reiniciar um processo de evangelização, né? E eu diria que evangelizar pessoas desigrejadas é uma tarefa muito difícil. Não é fácil não. E eu já tive essa experiência, né, de evangelizar desigrejados, pessoas que se declaram cristãs, né, se declaram evangélicas, mas que não têm vínculo nenhum com a igreja, e eles deixaram a igreja por algum motivo. Por alguma frustração, por alguma decepção. E a gente nem tocou aqui no ponto, que eu não vou falar, não vou abranger não, só falar aqui. A gente nem tocou no ponto de envolver a igreja com movimentos políticos atuais, né? Isso é outra causa gravíssima também. Complicou. Mas é isso, vamos seguir. O pastor André, eu preciso falar porque o que os pastores falaram, eu fiquei só matutando, tentando entender a lógica, né, de cada um. E o pastor André ele falou algo bastante interessante, que as pessoas, os feridos, né, os machucados, Sim. Eles possuem um argumento para que isso aconteça. No caso, assim, Tem uma o fato causa. deles estarem justificativa, né? Então, olha o desafio de nós pastores. Porque houve o ferido, houve aquele que se feriu, né, foi machucado, né? Então existe uma causa, teve um estopim, teve um movimento que aconteceu, né? Mas existem aqueles que optam por não estarem desigrejados. E os argumentos podem ser os mais diversos possíveis. Às vezes não foram feridos. A justificativa, talvez, possa ser uma dessas, assim, talvez fui machucado por alguém, sabe? Então, é difícil para nós, enquanto pastores, acho que o nosso papel realmente é cuidar, amar, proteger, mas também o nosso papel, e aqui eu vou fazer um pouco de um advogado um pouco diferente, nós temos que também ter a sagacidade de identificar aqueles que estão machucados por causa de líderes abusivos e aqueles que se justificam o fato de não estarem numa igreja por algo que já deveria ter sido tratado por eles. Não quer mais. Né? Mas não querem, desistentes. Né? Então a gente pode... É uma outra possível discussão acerca disso, porque nós sim, muitas vezes somos culpados, né? Diante dos nossos fracassos, de que pessoas que nos viam, como o pastor falou, um certo espelho, né, do próprio Deus, muitas vezes, nós somos vistos como uma referência, e aí, diante dos nossos fracassos, diante da nossa humanidade, nós podemos levar alguém a fraquejar, e temos que ter o reconhecimento e a humildade de realmente se colocar nessa situação de humildade, de reconhecer a nossa fraqueza. Mas eu acho que algo que o pastor Williams falou, e eu termino aqui falando sobre isso, é fundamental da gente entender e de compreender um pouquinho como todos nós aqui estamos inseridos numa comunidade. E para nós, às vezes, é difícil discorrer sobre isso, porque nós estamos inseridos. Então, a pergunta, talvez, que nós devemos fazer é: o que passa na cabeça de uma pessoa? Será que é só o argumento de que foi ferido? Então,
Tem um termo na Bíblia que eu gosto muito, né? E é um termo, é muito utilizado. O primeiro que vocês vão saber qual é de cara, metanoia. Né? Metanoia é mudança de mente, de mentalidade. Né? O apóstolo Paulo escreve isso à igreja de Roma, da necessidade de que haja uma mudança, uma metanoia. O termo no grego está lá. Mas tem um outro termo grego também, que é parecido a esse, que é o metamelomai, que é remorso. E tem muita gente que não teve, o que o pastor Luiz falou, uma transformação, uma conversão genuína. Então não houve uma metanoia. Houve a metamelomai, o remorso que faz com que essas pessoas até identifiquem as suas Foi o que fraquezas. aconteceu com Judas. Exatamente. Diferente de Pedro. Pedro, palavra- metanoia. Exatamente. Eu ia chegar aqui. Judas, A palavra usada para Judas no Novo Testamento, para falar do que ele fez, do que ele cometeu, é que quando a Bíblia fala lá que Judas se arrependeu. Lembra dessa palavra? Então existe uma discussão teológica dizer, bom, se Judas se arrependeu, então possivelmente ele possa ter sido salvo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui da questão teológica, mas o termo usado no grego lá não é metanoia, não é um arrependimento, não é uma conversão, o que Pedro passou. Ele teve lá um remorso profundo, né? Então, a grande discussão também, ao meu ver, está nesse papel. Nós, como líderes cristãos, praticantes do bom evangelho, congregantes de uma denominação, servos do Senhor Jesus, saber até que ponto nós podemos ajudar alguém que está ferido e até que ponto nós devemos tomar uma atitude, às vezes, mais brusca, mais ríspida, com aquelas pessoas que realmente estão desistentes de uma comunidade e às vezes a gente precisa apertar um pouquinho mais, dar uma palavra um pouco mais dura, incluindo no púlpito. Às vezes somos julgados por aquilo que falamos no púlpito de uma maneira mais dura. Eu vou terminar aqui de verdade agora, falando de que eu já ouvi relatos, e eu cuido de pessoas fora da nossa denominação. Cuido de pessoas, tenho cuidado de pessoas. E me procuram de outras denominações que passam por pastoreio abusivo, muitas vezes, né? E tem angústias, mas eles são... E eu ouvi um relato essa semana que me assustou. A pessoa não consegue ter força para sair dessa denominação, porque a pressão psicológica é muito grande. E ela sabe que é um relacionamento abusivo, mas o medo de desonrar a sua liderança é tão grande que beira a pessoa, não, eu vou ficar assim nesse relacionamento assim mesmo. Então, até que ponto isso é saudável? Então, nós temos um desafio aqui. Não é somente cuidar dos que estão feridos, mas é aqueles que estão, de alguma forma, presos a um sistema, mesmo na igreja, olha só o tema, mesmo na igreja, mesmo congregantes, estão internamente desigrejados. Então, a nossa dúvida aqui, o nosso desafio é identificar os que estão na igreja desigrejados. Isso é uma discussão importante. para a gente poder não ir muito longe, por causa do tema que já estão fora, né? Mas é relevante esse tema também, porque as próprias parábolas de Jesus, do filho pródigo, né? Você está dentro, mas está fora, né? Então, mas aí, como a gente está tratando do fenômeno que está dentro, está fora, mas é bom saber porque começa dentro, né? Sim. Ninguém é desigrejado fora se não começar dentro. Vocês viram que se a gente... Né? É isso, Júlio. Pastor Léo, o senhor achou que ia terminar, mas a pergunta é para o senhor. Olha, porque são dados, a gente consegue, né? Então vamos lá, vamos fazer uma pergunta um pouquinho extensa agora, tá? Tá. A perspectiva para os próximos anos aparenta ser de crescimento dos desigrejados. O senhor concorda com isso? Sim, aparentemente sim. A perspectiva, estatisticamente, é do crescimento, né? Uhum. Então a minha pergunta é o seguinte: o que nós podemos fazer para quebrar essa curva? Para mudar essa curva de crescimento na qualidade de igreja, de pastor, de membro, de cidadão? Qual é o seu pensamento sobre isso aí? É um pouco complexo, mas eu queria entender o seu pensamento. O pensamento, eu acho que o pastor Giovanni já falou, deu a fala dele aí muito bem elaborada. Ele deu o dado, né, que no início da sua palavra ele falou sobre uma estatística de até 2036, de o número de desigrejados ser superior, né, ao número daqueles que são participantes do corpo de Cristo numa comunidade. Existe esse dado, sim, até 2036. E ele mesmo também deu a resposta agora há pouco do caminho de como a gente fazer com que isso seja diminuído de alguma forma, que o número possa retroceder, né? E é o discipulado, para mim, ao meu ver, o melhor caminho, né, de a gente
aconselhar pessoas e mostrar a importância de estar em uma comunidade, não é apenas uma ideia do primeiro século, lá na igreja em Jerusalém primeiro, depois em Antioquia, e aí sucessivamente a igreja se espalhando pela face da terra, mas essa ideia de comunidade, estar inserido dentro de uma casa, né? E aí a parte do discipulado é fundamental para que a gente possa impedir o avanço dos desigrejados, independente da expectativa do IBGE, né, dos sistemas que fazem essa contabilidade. Eu acho que o caminho mais assertivo para nós, e pelo menos eu tenho procurado fazer isso enquanto pastor, né, cuidar de pessoas, orientar e discipular. A gente que aqui algumas dão aula no seminário, a gente cuida de possíveis pastores lá na frente, e nós temos as nossas disciplinas que nós aplicamos, e a gente vê uma certa sede. E a gente vê, às vezes, pessoas inseridas em um seminário e co-participantes de uma denominação, mas com alguns conflitos denominacionais, muitas vezes. E pensando em desistir, pensando em sair da sua comunidade, o desafio está aí. Então, por exemplo, eu faço um discipulado na minha casa, cuidando de pessoas que estão inseridas em denominações, como eu falei, diferentes, mas tem procurado outra liderança para que a gente possa cuidar dessas pessoas. Porque se nós não cuidarmos, muitas vezes, vão sair das comunidades e vão ficar abandonadas e é mais difícil voltar ao caminho. Então a gente tem que ter essa parte da eclesiologia muito bem estabelecida. Nós somos chamados para fora de um ambiente de igreja, sem desprezar, logicamente, os de dentro. É um desafio, mas eu acredito que o discipulado seja um dos maiores e melhores caminhos. Achei interessante o seu ponto de vista, de olhar não só para o que já é desigrejado, mas daqueles que potencialmente vão se tornar desigrejados. Em medicina a gente tem algumas situações que a gente diz assim, a gente precisa primeiro parar de piorar. Frear. Primeiro precisa parar de piorar, para depois a gente pensar em melhorar. Então, às vezes é uma estratégia. Urgência. É uma estratégia de tratamento, de urgência, de emergência, e muitas vezes de consultório também. Sair da ala vermelha para a ala azul. De determinadas doenças, a gente entender que a gente precisa primeiro parar de piorar para depois melhorar. É isso. Então, bem interessante. Boa figura você trouxe. Esse ponto de vista. Né? Essa figura o André trouxe, né, da questão da febre, né? Tratar da febre, a causa da febre. Pastor Williams, alguma solução, o senhor vislumbra alguma solução a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? A gente já está meio que nesse tema aqui. O que as igrejas deveriam... Como a igreja está lidando com esse assunto? Como as igrejas estão lidando com esse assunto? Então, nós poderíamos estar tratando de outros assuntos aqui, passar por cima desse. Mas nós estamos aqui, então, trazendo esse assunto para poder haver reflexão. Que parece ser uma ferida, né? Parece meio que topando uma no ferida. Lugar dolorido, né? Exatamente. E aí, a gente aqui tenta algumas coisas práticas, né? Vamos lá pensar em algumas coisas práticas que a gente tem feito, né? Lembra aquele período da pandemia que eu falei que algumas igrejas fecharam, né? E porque não tinha, os membros saíram sem possibilidade, muitos perderam emprego. Pela graça de Deus, a nossa igreja conseguiu manter-se de portas abertas. Já tinha uma questão que o nosso templo, o templo da igreja, nosso não, o templo da igreja lá, já era nosso. Então já é nosso, o nosso é no sentido de comunidade. Então o local de reuniões, ele está lá, a gente visualizou uma possibilidade de queda financeira, mas ela não aconteceu na nossa comunidade. Pelo contrário, nós, pela graça de Deus, ajudamos as pessoas. Né? E aqui eu não vou mais ajudas sociais, mas principalmente a espiritual. A gente teve uma movimentação de manter o templo aberto. As pessoas não eram incentivadas a ir para lá para cultuar, mas elas eram para ser acolhidas. Nossos celulares ligados o tempo todo, intercedendo. A gente se manteve, pastor Giovanni e pastor André, de braços abertos para acolher as pessoas. Isso mantém a membresia, a gente chama de membresia aquelas pessoas que ficam, e isso também atrai pessoas. Então a postura da igreja diante de um fato
ela muitas vezes vai acontecer com ações diretas. Como a minha mentalidade, a minha formação, o meu chamado é pastoral, né? Eu não vou caminhar na parte teológica, mas essa parte de acolhimento, discipulado, entendimento, né? É muito importante. Interessante que eu fiquei pensando, uma vez eu perguntei, e esse tipo de religião, como é que é? Jesus, ele andava nesse meio, igrejas organizadas, institucionalizadas. Aí Jesus, Tiago vai dizer assim, a verdadeira igreja, a verdadeira religião é aquela que cuida das viúvas, dos órfãos e a outra expressão, não se contamina, né? Mantém-se pura. Então você tem duas questões: acolhimento, assistência, atenção, cuidado com os mais frágeis. Não quer dizer que alguém que não seja órfão ou viúva não precise de cuidado. Os desigrejados, muitos deles não são órfãos e viúvas. Mas esse cuidado de Jesus, de estar junto, de andar junto, de prestar atenção a essas pessoas. Então a gente precisa prestar atenção a essas pessoas, ouvi-las, porque os gabinetes que a gente faz, e seja gabinete ou na igreja, a gente chama de gabinete pastoral, aquela sala com a cadeira e uma mesa, seja lá ou seja na sala de casa, ou seja embaixo de uma árvore, ou seja dentro de um carro, ou seja num cafezinho, uma cafeteria, esse gabinete precisa estar atento à necessidade das pessoas. Porque elas estão dizendo assim, eu não queria sair da igreja institucionalizada. Eu queria estar nela, mas por causa das dificuldades que ela tem, da hipocrisia, e nós já falamos sobre isso, eu vou me afastar. Então nós precisamos dizer para elas que aquele ambiente, apesar de ser institucionalizado, saiu, ele é um ambiente que é necessário. Igreja séria está dentro dos caminhos do governo, que é proposto para a gente. Nós temos duas expressões, organismo e organização. Então, às vezes, a institucionalização dessas igrejas são importantes, que elas não causem afastamento deles. Então, eu pontuaria uma atenção que Deus levante uma geração de pastores que ama a palavra, viva a palavra, líderes, não só pastores, líderes, ama a palavra, ame as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que não visualize o lucro próprio, que tenha um entendimento de quem é o ser humano, um pouco de entendimento de quem é o ser humano, para poder acolhê-los. E criar um ambiente, uma comunidade em que ela seja guiada pelo amor e compreensão, sem apontar o dedo para o outro. Mas vai ter dificuldades, é isso que a gente queria lembrar, vai ter. Então a própria Bíblia vai orientar, perdoem uns aos outros, amem uns aos outros, suportem. Tem uma faceta do amor que eu digo, essa é fantástica, suportai-vos uns aos outros em amor. O amor tudo suporta. Então essa é uma faceta do amor considerada madura. Então, a gente poder suportar a fragilidade do outro. E alcançar as pessoas onde elas estão. Onde é que as pessoas estão hoje? Pouquíssimas estão nas praças. Pouquíssimas estão esperando a gente em alguns lugares que a gente fazia isso há muitos anos atrás. Elas estão nas redes sociais. A gente movimentasse de uma forma que nós pudéssemos ter uma pregação que pudesse chegar ao coração deles. É alguma coisa nesse sentido que eu visualizo agora. Bom, então, depois dessa maravilhosa discussão sobre o tema, a gente vai partir aqui para o encerramento do podcast. E vou pedir para cada um dos discutidores encerrar esse assunto biblicamente e também, se tivesse a oportunidade de estar diante de um desigrejado, o que é que vocês falariam para ele, para tentar esclarecer esse tema aí, para que ele reconsidere a volta, né? A volta dele para a igreja. Começar por pastor Gilvan. Bom, a Bíblia, quando a gente vai para a Bíblia,
a gente sente a necessidade, a Bíblia é muito clara e tem várias passagens sobre isso, a necessidade de ajuntamento, porque a igreja é comunidade, né? É o lugar onde a gente exercita a comunhão, e não dá para fazer esse exercício de comunhão estando cada um no seu canto, né? É necessário que a gente esteja junto. A gente vê lá na igreja primitiva, em Atos, capítulo 2, né, início lá da igreja primitiva, no versículo 42, diz assim o escritor: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles, quer dizer, os irmãos, os cristãos que ali, né, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, que é exatamente o que eu estou, né, falando, a necessidade de comungar, e não é possível você comungar estando separado, né, ao partir do pão e as orações. Né, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos. Como é que é? Todos mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E a gente vai para o versículo 46, assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então havia reunião, né, entre os irmãos da igreja primitiva. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Então, a igreja primitiva era uma igreja de comunidade. E essa igreja que nasceu em Jerusalém e que depois se espalhou por todo o Império Romano, ela continuou sendo igreja de comunidade. Então, não é possível ser igreja sem ser uma comunidade, né? E Paulo traz a analogia do corpo, né? Dos vários membros que precisam estar ligados um ao outro. Então, essa questão de estar junto é necessário. A gente entende, a gente precisa pedir a Deus sabedoria, graça, para entender as motivações de cada um que está sem igreja, no sentido de ajudá-los. Mas o nosso trabalho deve ser incansável no sentido de trazê-los de volta, de resgatá-los para a vida em comunidade na igreja, porque separado do corpo, ele não pode, ele não consegue caminhar. Ele até pode se declarar, continuar se declarando cristão, mas como ele vai cultivar, entendeu, a fé? É preciso que a gente esteja juntos, partilhando de propósito, de sentimentos, de emoções, de dores também, não é? De dificuldades, e dali está ajudando-se um ao outro. Na questão do lidar com o desigrejado, ultimamente eu estou lidando com o desigrejado, e eu quero trazer essa experiência, porque é uma experiência que eu estou vivendo, que é uma pessoa que ele tem muitas feridas, né? E ele se desigrejou, vamos dizer assim, no período da pandemia, porque o período da pandemia foi um momento difícil, nem todas as pessoas conseguiram, né? E as pessoas reagem de forma diferente, a gente precisa entender isso. Ah, mas um outro conseguiu e você não conseguiu, cada um reage de uma forma diferente. Mas não foi somente a questão da pandemia. Esse irmão, ele traz feridas muito profundas. E eu estou pedindo a Deus assim, sabedoria e paciência para ir lidando com essas feridas dele, e eu vejo um progresso muito grande nesse sentido. Né? Que ele já, no início ele não abria o coração, mas agora ele já consegue abrir o coração, já consegue expor quais são as dificuldades dele, quais são as dores dele. E aí eu já consigo orar junto com ele chora, entendeu? E ele já demonstra a necessidade de voltar para a igreja, e eu estou orando em favor dele para que o Espírito Santo continue fortalecendo, porque eu vejo que ele está orando, ele está lendo a Bíblia, ele participa das reuniões, então a gente percebe um crescimento grande em relação a isso. Então é isso, nós precisamos, como pastores, nós precisamos pedir sabedoria de Deus e lidar com essas pessoas sem julgamento. Né? Esse é um fato importante, sem julgamento. Tentando entender quais são as razões. Cada um vai ter razões as mais diversas. Mas nós precisamos ter um único propósito. Né? Embora as razões sejam diversas, o nosso propósito deve ser único. Conduzi-la de volta à vida em comunidade e como igreja. Porque somente assim é que ele pode crescer espiritualmente. Isso.
Pastor André, Joia. Joia, vamos Sua lá palavra. seguir. Então, maravilha, você quando pega a carta de Gálatas, perdão, Gálatas capítulo 6, tem um versículo que diz assim, é para restaurá-lo com amor, com mansidão, né? Ele fala sobre o pecador, né? Aquele que estava em pecado e tal, para que aquele povo que está ali venha restaurá-lo com mansidão. Olha, a Bíblia diz assim, ó, restaurá-lo com mansidão, tá? E no versículo 10, já no finalzinho do capítulo 6, versículo 10, diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente da família da fé. Desigrejado faz parte da família da fé. E para restaurá-lo com mansidão, como o pastor João está fazendo, demanda tempo. E é justamente sobre isso. A gente precisa ter tempo, paciência e mansidão. Ah, não dá para pregar todos de vez, um a um. Pega um a um. Se é uma família, pega uma família. Com mansidão e amor. Restaurá-lo eles para a família da fé, que eles fazem parte da família da fé. Então eu creio que com essa persistência e amor, cuidado e tempo, a gente consegue restaurar esse jardim. O jardim deles estão sujo, com ervas daninhas, capim. Nós precisamos, como jardineiro, com a força de Deus, tirar o capim, as ervas daninhas, limpar aquela grama, restaurar e entregar a eles verdinho de volta à comunidade da fé. Então, é tempo, paciência para restaurar com mansidão. Isso. Pastor Joia. Léo. Uma palavra. Estou aqui reflexivo em tudo, né, repetindo tudo que vocês já falaram até agora, pensando nessas possibilidades. Eu lembro de uma parábola que Jesus conta, né, em Lucas capítulo 15, né? Lucas escreve isso com muita habilidade, sobre as três coisas que se perdem. E a comparação lógica ali está falando com o povo de Israel em si, né? Ele fala de uma ovelha que se perdeu e estava perdida e o pastor teve que ir buscá-la. Senão ela não teria capacidade de voltar para dentro da casa do pai, dentro do casa do pastor. E a outra foi a moeda de grande valor que se perdeu dentro de casa, e aí nós já temos aqueles, como eu comentei agora há pouco, que estão perdidos dentro de casa. E existe sim, do dono da casa tem que se preocupar em buscar esses que estão perdidos. Então já temos aqui duas figuras, o que se perdeu lá fora e não teve a capacidade de voltar, lhe faltava o conhecimento para isso, e aquele que estava perdido dentro de casa também, que se não fosse também a busca daquele que o possuía, jamais seria encontrado, né? E aí a gente conhece a história, ele acendeu a candeia até encontrar e ficou feliz de encontrar. E temos a terceira pessoa, no caso, é o que decidiu por conta própria se desigrejar, né? Saiu da casa do seu pai, pediu o que lhe pertencia e saiu. E aí, voltando arrependido, e nós temos a palavra novamente do arrependimento, remorso, pensou nessa possibilidade de voltar para a casa do pai, por conta própria. E o que me chama a atenção é que o pai estava sempre esperançoso de receber. Eu acho que nós, como pastores, precisamos sempre ter essa esperança ou nós temos a sagacidade de ir buscar o que está perdido, de encontrar os que estão perdidos dentro, e esperar ter a esperança vindoura daqueles que estão lá fora, se não for da nossa alçada, ter a possibilidade de voltar. E esse, quando voltar por conta própria, a gente possa ter o amor, como já foi proferido aqui, e com tanto carinho, tanto zelo, cuidar daquele que veio até nós. Então, a minha analogia é isso, identificar que existem sim pessoas que se perderam lá fora e não têm a capacidade, os que estão dentro perdidos também, desigrejados, e esses que é o tema principal daqui, que estão fora, a gente possa recebê-los com muito amor e carinho, e corrigindo o que precisa ser corrigido, sempre com muito amor, com muita dedicação, né? Porque o mundo não brinca de ser mundo e nós devemos também ter essa sagacidade de ajudar aqueles que estão perdidos. Isso. Pastor Williams. Pronto, eu fiquei por último, né? Mas eu queria começar com uma frase. Igreja é ideia de Deus. Igreja não é ideia nossa, não é ideia humana. Como sempre o ser humano faz, ele dificulta as coisas, né? Não só com relação a essa ideia de igreja, mas outras coisas também. Cuidar da natureza, cuidar de outras coisas também, o homem às vezes tropeça nisso. Então, igreja é a ideia de Deus.
O próprio Jesus, né, o texto vai falar, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei lá. Então, a ideia de igreja é uma ideia que o próprio Jesus vai dizer: edificarei a minha igreja. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No texto que o pastor Gilvan citou, nós temos lá que eles estavam reunidos, no início do capítulo 2 de Atos, reunidos em um só lugar. E como é que eles conseguem chegar a ficar reunidos num só lugar? Você vai para capítulo 1 de Atos e os evangelhos, Jesus tinha um lugar que se encontrava com ele para orar, para estarem juntos. E eles ficam lá em Jerusalém, nesse mesmo lugar. Jesus disse: agora vocês ficam aqui até que do alto sejam revestidos de poder. E eles são revestidos de poder, né? Nesse texto o Espírito Santo é derramado. E naquele dia em que Pedro prega pela primeira vez a mensagem de arrependimento, nós temos a formação de uma comunidade. Já existia, lembra, 12 discípulos, e depois da ressurreição de Jesus, 120. Aqueles que foram alcançados por Jesus ali naquela região, porque na Síria teve alcançados e outras regiões. Eles estão reunidos num só lugar. E naquele dia o texto vai dizer que 3.000 almas se converteram. Então, tem uma expressão no capítulo 2 de Atos que o pastor Gilvan citou: eles se reuniam no templo e nas casas. Então, não só nas casas, não só em casa, eles se reuniam no templo e na casa. Então, a teologia sobre igreja, que nós chamamos de eclesiologia, para alguns começa no Velho Testamento. Então, eu vou só falar aqui do Novo Testamento, a fundação da igreja no Novo Testamento, e essa vai permear as cartas de Paulo e dos outros escritores para orientar como lidar com a comunidade, com a igreja. Exemplo, ele escreve para Coríntios: a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja em Roma, né? Aí, se alguém está aqui confundindo com o templo ou igreja, estou falando de um grupo de pessoas salvos que começaram a vivenciar a fé juntos. E aí vem os desdobramentos, porque nós complicamos, mas o evangelho ele é simples. Qual era o desdobramento, Júlio? Cuidar das pessoas, né? Viver unidos, tementes a Deus. E esta comunidade, ela se reunia no templo e nas casas. Templo e casas. Então, no templo, adoração, ensino, estar juntos. Nas casas, partiam pão, né? E faziam orações também. Tanto um exercício de comunhão. Tanto quando Pedro sai da prisão que ele foi preso, ele vai para casa onde havia um grupo de oração. Pessoas juntas, unidas, intercedendo pelo apóstolo Pedro. Então nós temos essa ideia de igreja, não é uma ideia de alguém, foi uma ideia de Deus. Deus ama a igreja. Tanto que o Paulo vai trazer a teologia do corpo de Cristo. Cristo sendo, igreja é o corpo de Cristo, Cristo sendo cabeça. O problema é que alguns querem ser o cabeça e deixam Cristo de lado, mas a igreja genuína que existe ainda. Eu creio na igreja, eu amo a igreja, eu amo a instituição igreja. Quando ela é feita com amor, com esperança, com seriedade, vale a pena estar numa igreja institucionalizada séria. Desculpa essa expressão só para poder entender. Vale a pena você estar na comunidade. E aqui eu não estou falando de número de pessoas na igreja. Estou falando da comunidade que se reúne e obedece ao que Jesus fala. E ele vai dar todas as orientações ao ponto de levantar presbíteros, pastores. Essa ideia de presbíteros e pastores e apóstolos foi do próprio Jesus. O Espírito Santo convencendo homens a dedicar a sua vida total para cuidar de outros, a dizer não para outras conquistas e poder cuidar de outras pessoas na igreja. E aí Timóteo tem as orientações, primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, Tito, vai dar orientação como os líderes da igreja, pastores e diáconos, devem se comportar para cuidar da igreja. A igreja é uma ideia de Deus. A igreja é uma ideia de Deus. E aí vale a pena quando você encontra um lugar que se entenda. O que eu diria para uma pessoa que desistiu da igreja ambiente, que ela possa até considerar, porque existe ainda coisa boa e séria na nossa geração. E nós desejamos que eles possam adentrar as portas e Deus sará-los para a glória dele. Amém. Amém. Confesso que estou muito feliz porque aprendi muito
Aprendi demais aqui escutando. Se falássemos sobre oftalmologia, nós que íamos aprender. Então, Não é, pastor João? hoje eu aprendi. Eu aprendi muito. Tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse Que já podcast vão aprender muito e vão realmente tirar muito proveito dessa nossa discussão. Eu espero que muitos desigrejados vejam esse podcast e reconsiderem, né, Possibilidade. a possibilidade de retornar, enfim, reconsiderar, né, essa possibilidade. E nós temos a oportunidade também, né, Júlio? Desculpa ele interromper. De se ir lá no canal, né, do podcast, quiser fazer perguntas, nós vamos estar atentos e à medida que a gente puder responder, Isso. nós vamos respondendo. Se Deus assim, nós estamos com essa visão aí. Perfeito. Por mais ferido que a pessoa se sinta, né, o desigreja se sinta, a igreja, né, a igreja, a comunidade, né, é um lugar de cura. Né? E isso é importante, que cada desigrejado saiba, né? É um lugar de cura. Eu fui ferido por alguém, mas Deus ainda continua na igreja e Deus ainda continua levantando pessoas comprometidas, né, com Jesus, e que Deus tem capacitado essas pessoas para poder ajudar, né, aqueles que estão necessitando, né? Aqueles que estão enfermos espiritualmente, né? Machucados espiritualmente, e é na igreja, na comunidade, onde eles poderão encontrar o bálsamo, né? Para curar essas feridas. Eu pensei em mudar o nome da nossa igreja. Tô brincando, né? Mas seria ótimo a gente mudar para Comunidade Bom Samaritano, né? Porque a gente lembra lá do sacerdote levita, alguém apanha lá e é roubado e ele é ferido. E aí o sacerdote e o levita, pensando nas funções religiosas deles, e levita aqui não tem a ver com gente do louvor, né? Sim, O levita lá era aquele que auxiliava o sacerdote nas funções. Então, seria bom a gente pensar, vamos abrir uma igreja com essa visão, mesmo que não mude o nome para Bom Samaritano, a gente poder, em vez de querer só dinheiro, investir em pessoas carentes. Já está aqui dinheiro para você, cuida dele aí, né? Seria muito bom. E assim, nós temos sonhos de uma igreja que Jesus quer, e que faço votos que a gente chegue lá. Somos carentes dessa necessidade e eu acredito que vai ajudar bastante. Perfeito. Então, acho que até um próximo podcast. Até o próximo, isso. Até o próximo, né, Léo? Com certeza, vai dar certo. Né, Marcelo? Né? Até o próximo. Estamos juntos. Que este seja edificador para muitas vidas. Né? Amém. É o desejo do Para nosso você ter a ideia que a nossa igreja é a igreja que acolhe, né? Cada um de nós tem uma experiência pessoal e Deus nos juntou na mesma igreja. Verdade. E fomos feridos, né? Também por igreja, por instituição, mas não desistimos da igreja. Porque a igreja é corpo de Cristo, é a ideia de Deus. Agradecer ao Igor, né, Júlio? Ali, Obrigado aí. caladinho e operante. Eu que agradeço. Você foi abençoado, né, Igor? Pronto, joia. Se tiver alguém que conhece a gente das nossas andanças missionárias e pastorais, que esteja vendo esse podcast, ou agora revelando a sua profissão, doutor Júlio, que possa comentar lá conosco e falar e espalhar. E nós vamos também intensificar as orações pelos desigrejados. Perfeito. Amém. Amém. Pastor Williams, uma oração para encerrar? Para encerrar, Né? amém. Vamos então Nada mais agradecer justo, a né? Deus. Pai, obrigado, porque mesmo com as batalhas, a jornada muitas vezes pesadas, nós também fomos feridos muitas vezes, Senhor. A gente também foi incompreendido. Nós também, Senhor, passamos por batalhas, mas graças a Ti, o Senhor manifestou seu amor através de homens e mulheres que nos acolheram, que nos amaram, homens que nos abraçaram como o Senhor mesmo abraçaria, homens e mulheres líderes que nos aceitaram como nós éramos, e nós podemos hoje estamos firmados no Senhor e podemos dizer aqui, Pai, obrigado pelo Teu amor revelado através das pessoas.
Obrigado pelas pregações, mensagens, orações, acolhimentos que nós recebemos ao longo da jornada, que nos curaram, Pai. E que esta cura agora possa alcançar esta vida. Eu te peço, Pai, alcance esta pessoa, que o Senhor possa ajudá-la agora, Deus, a visualizar, ó Deus, o lado que o Senhor quer que ela visualize. E cura aquilo que ela não pode ser curada sozinha. Eu rogo a tua bênção e a tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, um abraço fraterno aí a todos os espectadores e até uma próxima. Até a próxima. É.